Que Jesus abençoe essa nossa leitura, que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dá clareza, nos dá entendimento, nos dá discernimento, nos dá total compreensão acerca da palavra do Senhor. Que a palavra dele enraize em nossos corações e faça morada em nossas vidas. Que o Espírito Santo nos convença dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados e que venhamos a mudar as nossas ações, os nossos desejos. Que por meio do Espírito Santo a gente venha a se santificar para Jesus Cristo, para que na volta de Jesus nós sejamos encontrados limpos, puros de coração, buscando seguir a Ele cada dia de sua vida, buscando seguir os passos dele em cada respirar. Que quando a gente for fazer uma ação, a gente pense, raciocine se aquela ação seria tomada por Jesus. Que os amados irmãos sejam abençoados e a gente vai iniciar a leitura agora. Parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Dizem-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus fala de sua morte e ressurreição. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Pedido de uma mãe. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhe ele:
Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Ontem eu fiz a leitura desse mesmo texto em Marcos 10. Foi ontem não, foi anteontem. Lucas 17, 18. Fala esse mesmo texto. E diz-lhe ele, né? Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Que Jesus está falando da humildade, né? Os 2 irmãos fizeram um pedido muito grande para Jesus. E aqui Jesus fala: quem de vocês quiser ser o primeiro, deve ser o derradeiro. E quem de vocês quiser ser o mais importante, deverá ser servo dos seus irmãos. A cura dos 2 cegos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, chamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. A entrada triunfal em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti manso e assentado sobre um jumento, uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Indo aos discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-os assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Nunca lestes?
que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Ele está falando aqui da sinceridade das crianças, né? O quão as crianças são verdadeiras, o quão elas falam a verdade. Então Jesus fala que da boca das criancinhas sai o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite, o secamento da figueira. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Pai amado. Autoridade questionada. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disseste, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai, trabalha hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de modo igual. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Palavra do Senhor. Mateus capítulo 21. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Parábola dos lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu-a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito, e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Glória a Deus. Aqui Jesus está falando que ele veio para os judeus, que eram o povo dele. Mas, porém, como ele não foi recebido,
nós, que não somos, né, judeus, somos de outras nações, tivemos acesso a essa vida, né, a essa salvação. É algo assim privilegiado que nós temos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, a pedra angular que fala que é Jesus, e quem cair sobre esta pedra despedace-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que ele falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Palavra do Senhor, Mateus capítulo 20 e 21, na Bíblia Evangélica. Agora eu vou fazer a mesma leitura na Bíblia Católica, que tem uma tradução diferente, mas que fala a mesma coisa. Mateus 20. O reino é dom gratuito. De fato, o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão vocês também para a minha vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: vocês vão vocês também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague uma diária a todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros. Chegaram aqueles que tinham sido contratados pelas 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida chegaram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui Jesus está falando sobre os judeus novamente, que tiveram as primícias de tudo, foram privilegiados por Deus, foram escolhidos como povo santo, povo de Deus, mas por desobedecerem às leis de Deus, né, foram sendo deixados de lado. E aqui Jesus fala: os primeiros, né, que eram últimos serão os primeiros. Por exemplo, nós que chegamos depois, nós de outras nações que chegamos depois dos judeus, que já vem milhares de anos a geração, receberemos o mesmo benefício da salvação, o mesmo benefício de morar e de estar com Jesus que os judeus. E aí os judeus muitas vezes não gostam, né? Não vão gostar, porque muitos nem aceitam a Jesus. E não vão gostar porque eles eram os filhos de Abraão, né? A geração de Abraão. Eram os prometidos, eram os filhos, a geração amada por Deus, a nação amada por Deus. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 discípulos, em particular, e durante a caminhada disse para eles: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, flagelá-lo e crucificá-lo, e no terceiro dia ele ressuscitará.
A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Promete que meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus então disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: Vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para quais ele mesmo preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve tornar-se o servidor de vocês, e quem de vocês quiser ser o primeiro deverá tornar-se o servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Quando estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Ouvindo dizer que Jesus estava passando, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão os repreendeu e mandou que ficassem quietos. Mas eles gritaram, mais forte ainda: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Então Jesus parou, chamou os 2 cegos e disse: O que vocês querem que eu faça por vocês? Eles responderam: Senhor, queremos que nossos olhos se abram. Cheio de compaixão, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente começaram a ver e seguiram a Jesus. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo vão encontrar uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e tragam os 2 para mim. Se alguém lhes falar alguma coisa, vocês dirão: O Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei está chegando até você. Ele é manso e está montado num jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, estenderam os mantos sobre eles, e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. As multidões que iam na frente e atrás de Jesus gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto do céu. Glória a Deus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: Quem é ele? E as multidões respondiam: É o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas e disse: Está nas Escrituras, minha casa será chamada casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Os cegos e aleijados chegaram perto de Jesus no templo e ele os curou. Os chefes dos sacerdotes e doutores da lei ficaram indignados quando viram as maravilhas que Jesus fazia. E as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi. Então eles disseram a Jesus: Está ouvindo o que dizem? Jesus respondeu: Estou. Vocês nunca leram na Escritura? Da boca das crianças e dos que mamam tiraste um louvor. Jesus então os deixou, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, Jesus ficou com fome. Viu uma figueira perto do caminho. Foi até lá, mas não achou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Que você nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Vendo isso, os discípulos ficaram espantados e disseram: Como é que secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês farão não só o que eu fiz com a figueira, mas também poderão dizer a essa montanha: Levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. E tudo o que vocês pedirem, na oração pedirem com fé, vocês receberão. Glória a Deus. Jesus voltou ao templo enquanto ensinava os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo
se aproximaram e perguntaram: com que autoridade fazes tais coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se responderem, eu também direi a vocês com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles raciocinavam, pensando: se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: então, por que vocês não acreditaram em João? Se respondemos que vinha dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como um profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse a eles: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi ao primeiro e disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao segundo filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os chefes dos sacerdotes ou os anciãos do povo? Responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar. Não, tá bom. Só um minutinho. Jesus, eu, hein? Vou falar com o homem. Não vai, mulher. Deixa lá. ia dar aula hoje. Finalizando. O que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi ao primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês. Até que vão entrar antes de vocês no reino do céu, porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça e vocês não acreditaram nele.
Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para acreditar nele. Escutem essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. Os agricultores, porém, agarraram os empregados, bateram num, mataram outro e apedrejaram o terceiro. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, eles vão respeitar o meu filho. Os agricultores, porém, ao verem o filho, pensaram, esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho e jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. É claro que mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse a eles, vocês nunca leram na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso, eu lhes afirmo, o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá seus frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra do Senhor, Mateus capítulo 20 e 21. Que o Senhor esteja com cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que sua vida seja abençoada, que Jesus Cristo toque os seus corações por meio do Espírito Santo, os convença dos pecados, que se voltem para Jesus e entregue suas vidas inteiras, seus atos, suas ações, seus pensamentos a Jesus. Tudo aquilo que você também sente um peso em carregar, coloque nas mãos de Jesus, pois ele fala, vem a mim os que estão cansados e eu vos aliviarei. Que Jesus abençoe a vida de cada irmão. Quem puder me seguir aqui no cantinho, pode seguir para a gente estar juntos em outros momentos, realizando essa leitura, esse momento de proximidade, esse momento de fortalecimento espiritual, esse momento de alimento espiritual, que é a palavra de Deus, pois Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra dele é alimento, a palavra dele é a espada do Espírito, é com ela que a gente se defende, se protege dos ataques do inimigo. Foi com a palavra de Deus que Jesus venceu o inimigo lá no deserto, quando ele o tentava. Foi citando as Escrituras que Jesus conseguiu vencê-lo. E assim somos nós. Somente com a palavra de Deus nós temos a vida eterna. Somente em Deus nós temos a vida eterna. Somente por meio de Jesus nós chegamos ao Pai. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Não há outra forma de chegar ao Pai, de ir para o céu. Você pode ser a melhor pessoa possível, até porque nós, essencialmente, nossa natureza não é boa, nossa natureza é má, essencialmente. Então, só por meio de Jesus nós chegamos até ao Pai, até a salvação, até a vida eterna. Que Jesus abençoe a vida de cada irmão, que cada irmão seja tocado e transformado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo os convença de tudo que não é de Deus, de tudo que não é dos caminhos que Jesus, que Deus nos guardou, nos orientou, dos mandamentos dele, das leis dele. Jesus abençoe, que os irmãos tenham um bom dia. Até a noite, se Deus quiser.